Continuamos hoje a saga de uma semana extremamente cansativa e para piorar eu ainda estou doente. Depois que eu fui trabalhar presencial esses dias, eu voltei absurdamente gripado. Minha garganta ainda tá um pouco estranha e o meu nariz tá coçando e eu tô espirrando toda hora. Então talvez eu não fale tanto assim nesse vídeo por conta da minha garganta, fechou? Mas algumas semanas atrás eu trouxe aqui o react do vídeo da passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid, lá do Por Onde Andrei. Eu vou deixar o link no final do vídeo, aqui do lado, nos vídeos recomendados. E aí, essa semana, do nada, o Eurofut lançou os raros técnicos brasileiros que já treinaram na Europa. De spoiler aqui, o primeiro frame do vídeo já tem o Thiago Motta, que fez um trabalho recentemente muito bom no Bologna, levou eles novamente para a Champions League. E depois foi demitido na Juventus por um trabalho que foi abaixo. Pensando de cabeça, os únicos técnicos brasileiros que eu lembro que treinaram na Europa são o Lucha, no Real, e o Felipão, que treinou Portugal, e eu acho que o Chelsea, se eu não me engano. Eu não sei se tiveram outros. Se tiveram, talvez não tenham sido passagens de muito destaque, porque até a do Luxemburgo e a do Felipão, que tiveram certo destaque, a gente não lembra tanto assim quanto deveria. Pelo menos eu acho. Mas enfim, sem enrolar muito, bora lá. O Thiago Motta é um dos mais recentes treinadores brasileiros a se aventurar como técnico no mercado europeu. Ele que é ítalo-brasileiro, Na né? verdade, ele tem Recentemente treinou aí o cidadania Bolonha italiana e a também. Juventus, fazendo a gente se perguntar por que a gente não vê mais treinadores BRs na Europa, principalmente nas grandes ligas. Já tivemos grandes casos nesse século e nesse Puxa, vídeo eu vou contar pra vocês todos os mais Juninho? importantes e ao final de cada caso eu vou Juninho tentar foi determinar técnico? qual foi o motivo específico que fez o treinador não dar certo no clube, beleza? E a gente começa com um dos casos mais icônicos, que foi a ida do Pô Fechou para o Real Madrid. Hoje Foi pode muito foda. parecer loucura, mas em 2004, Vanderlei Luxemburgo vinha numa alta absurda no futebol brasileiro. Ele levou o Cruzeiro a uma tríplice coroa nacional em 2003, com direito ao título do Brasileirão, chegando com 100 pontos, tá? E aí em 2004 ele chega para um Santos que tinha sido campeão brasileiro em 2002, mas E que é tinha campeão começado o de novo. Campeonato Brasileiro muito mal, perdendo 3 das primeiras 4 partidas. Aí o Luxa fez o quê? Arrumou a casinha, botou um discurso bem otimista de que se o Santos conseguisse emplacar algumas vitórias, conseguiria brigar pelo título, e foi exatamente o que ele fez. Tirou Caralho, parece até um. Porra, me fugiu a palavra. Parece até que eu tô vivendo isso aqui de novo agora nos 25. A diferença é que o Santos tem um elenco muito pior do que da época e um técnico que nunca foi técnico. Mas o discurso é o mesmo. Inclusive, se eu não me engano, o presidente dessa época também era o Marcelo Teixeira. Olha só que maravilhoso. o time da 20ª colocação e colocou em primeiro o Deus segundo abençoe. título brasileiro seguido do Lucha naquela época, com o Santos metendo 103 gols, um ataque fulminante que até hoje não foi superado, né? Então o Luxemburgo estava extremamente valorizado, vitorioso, com um futebol bacana ali, tocou o telefone dele e do outro lado era ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Florentino Pérez. E assim, em dezembro de 2004, ele se tornou o primeiro e até hoje o único, né, treinador brasileiro a comandar o Real Madrid. Pegou um time de galácticos que tinha lá Zidane, Beckham, Ronaldo Fenômeno, e a primeira partida do Luxemburgo já foi bem inusitada, porque ela durou apenas 7 minutos, tá? Foi um jogo que É tinha sido verdade. interrompido por uma ameaça de bomba, e aí o final foi remarcado, e Outro aí dia. entre a partida original e esse finalzinho aí, o Real Madrid trocou de técnico, chegou o Luxemburgo, comandou a equipe só nos minutinhos finais, e inclusive levou o Real Madrid à vitória, tá? Depois disso ele encaixou uma boa sequência, metendo até um 4-2 pra cima do Barça de Ronaldinho, mas foi eliminado nas oitavas da Champions pra Juventus e não conseguiu É correr aquele atrás famoso jogo do. do Barcelona na La Liga. Só que se na reta final da temporada 2004-2005 as coisas tinham sido promissoras ali, pra temporada 2005-2006 tudo começou a desandar, mesmo com o Luxemburgo conseguindo contratações que ele queria. Inclusive um jovem Sérgio Ramos, que o Luxa jura de pé junto que foi ele que transformou em zagueiro, mas essa história a gente sabe que é um pouco mal contada, tá? Aí o Luxa Sério? teve algumas derrotas Eu não muito tava ligado, eu marcantes, achava que como tinha um sido ele mesmo. 3-0 que ele tomou do Lyon do Juninho Pernambucano na primeira rodada da Champions, e
E depois aquele 3-0 sofrido pro Barcelona, aquele mesmo dentro do Santiago Bernabéu, em que a torcida merengue tava aplaudindo o Ronaldinho no final. O Lucha começou a balançar um pouco no cargo e além dos resultados, teve também um problema que veio ali dele querer impor algumas regras. Por exemplo, o Roberto Carlos disse que na concentração os jogadores tinham o hábito de tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Só que o Luxemburgo não gostava disso. E aí ele pegou esse privilégio dos jogadores e jogou na lata de lixo, cancelou. E isso começou a causar algumas caras feias dentro do elenco. E outra coisa que parece que foi uma gota d'água aí pro barco do Pofechô afundar, foi as vezes em que ele tirava grandes craques do time de campo, né? O estopim teria sido numa vitória contra o Getafe pelo placar mínimo de 1-0, quando o Real tinha 10 homens em campo, aí ele foi lá e tirou o Ronaldo aos 40 do segundo tempo pra fechar o time. Meio que tudo bem, né? Finalzinho da partida, vai lá e tira o atacante pra dar aquela fechadinha, só que a torcida protestou a saída do Ronaldo Fenômeno de campo, e aparentemente o próprio Florentino Pérez também não gostou, dizendo que isso prejudicaria o espetáculo do Real Madrid, né? Tirar o R9. Aí o Florentino deu uma reclamada e segundo o próprio Lucha, ele respondeu dizendo o seguinte: presidente, você que foi lá no Brasil me contratar, tá? Não fui eu que pedi pra vir pro Real Madrid, não. Então eu vou fazer o que eu acho melhor. O Lucha peitou o Florentino, foi grandão. E no dia seguinte foi demitido. Então, se a gente puxar aquela listinha dos motivos, né? O motivo do Luxemburgo provavelmente foi de ele querer mudar as coisas como eram feitas no Real Madrid. Ele querer impor novos hábitos ali para os jogadores e também peitar o Florentino. Então, em dezembro de 2005, praticamente um ano depois da apresentação, o Vanderlei Luxemburgo encerrou a sua passagem por um dos maiores clubes do mundo com um gosto bem amargo e nenhum título conquistado, voltando para o Santos e nunca mais treinando um clube na Europa. Ao invés disso, ele foi lá e fundou a sua própria seleção, que joga eliminatórias para a Copa e tudo hoje em dia. Vocês me desculpem, mas essa piada pra mim nunca perde a graça, cara. País de Luxemburgo, do Pofechô. Pênalti é uma situação... Não adianta você treinar muito, não. E claro que o Lucha não foi o único treinador conceituado... Lembrando que o campo aumentou 16 metros. Não adianta você treinar muito, não. E claro que o Lucha não foi o único treinador conceituado a se aventurar lá no velho continente. Em 2008, as ações de Luiz Felipe Scolari estavam em alta. O cara era penta com o Brasil em 2002, levou Portugal para uma final de Eurocopa em 2004 e depois na Copa de 2006 levou os Tugas a uma das suas melhores colocações em Copas do Mundo. Então ele estava valorizado no mercado europeu aí e aceitou comandar o Chelsea, que naquela época ainda era meio que novo rico, né? Ele chegou ali como o primeiro brasileiro a treinar o Chelsea, continua sendo o único até hoje, né? Com a missão de repente colocar o Chelsea entre os grandes. E já chegou promovendo algumas mudanças no elenco, com as chegadas, por exemplo, de Bocingua para lateral direita e o Deco para meiuca, jogadores que ele tinha treinado na seleção portuguesa, né? E o começo do Filipão na Inglaterra foi muito bom, tá? Nas primeiras 15 partidas foram 11 vitórias, 3 empates e uma única derrotazinha. Só 4 gols sofridos. Um começo quase meteórico, na verdade, né? Caralho. Só que algumas rusgas começaram a surgir ali dentro do elenco. E foi tudo por causa de uma situação bem específica que o Filipão talvez não tenha lidado da melhor maneira. Primeiro que a sua relação com o Drogba, que já era um jogador importante, não começou legal e foi meio que um princípio de incêndio pro Filipão, porque o Drogba se machucou logo no começo da temporada e iria se recuperar na França. O Chelsea, como clube, tinha aprovado isso, só que o Filipão vetou. E quando o Drogba volta de lesão, a situação piora, porque naquele momento o Anelka era o jogador principal do ataque, artilheiro da equipe, tudo titular, né? E tendo dois jogadores desse nível, talvez o mais adequado fosse tentar dar um jeito dos dois jogarem juntos, mas segundo o próprio Filipão, eles não compraram muito a ideia, com o Anelka particularmente se recusando a voltar mais pra marcar, pra poder jogar junto com o Drogba. E além das relações com esses dois jogadores, o pior é que muito recentemente o Filipão admitiu que não conseguia passar completamente as suas ideias pros jogadores e que deveria ter se preparado melhor pro cargo no Chelsea, inclusive até na parte do idioma mesmo. Então, com todos esses pequenos problemas, o começo que tinha sido muito bom já começou a ir pro buraco, né? Começou a degringolar tudo, com os jornais declarando que Big Phil tá sendo esmagado pela pressão. E sim, eles chamavam o Filipão de Big Phil mesmo, né? É por essas e outras que eu queria ver o Everton Cebolinha jogando na Inglaterra. De preferência no Everton, claro. A defesa dos Blues, então, que foi tão sólida no início de trabalho do Filipão, de repente começou a ceder empates ali de 2-2 contra o Fulham, de 1-1 contra o Southend United e até uma eliminação
eliminação pro Burnley pela Copa da Liga, com a última pá de cal vindo em janeiro de 2009, quando em pleno Old Trafford, o Manchester United guardou 3 do Chelsea, ampliando a vantagem na liderança naquele momento e meio que fazendo os Blues, que estavam em terceiro, já ficarem um pouco mais enrolados numa possível disputa pelo título. Então, no caso do Filipão, parece que foram vários pequenos motivos ali que culminaram na demissão, mas se a gente for tentar apontar um principal, trazer aquela listinha de volta, né, provavelmente foi o fato dele ter tentado se impor ali sobre lideranças do elenco. E aí, como bem o jornal disse ali, ele acabou sendo esmagado. E assim, esse até é um motivo que daria pro treinador mudar e se adaptar, né? Mais pra frente eu vou contar um caso pra vocês que, tipo, não tinha o que o cara fazer, saca? O grande Felipe foi demitido em fevereiro de 2009, 244 dias depois do seu anúncio, e também sem vencer nenhum troféu, né? Indo depois treinar um time do Uzbequistão, o Bunyodkor, que, como vocês podem ver pelo logo aí, parece praticamente um Barcelona alternativo, digamos assim. E aí depois, então, o Filipão nunca mais treinou um clube em solo europeu. A gente já falou aqui de treinador e de vinho, então não tem como deixar de fora o nosso querido Abel Braga, que muito antes do Luxemburgo e também do Filipão, já tinha uma carreira até extensa em solo europeu como técnico. O sommelier Abelão já tinha feito vários trabalhos em Portugal ali, à frente de Rio Ave, Vitória de Setúbal, Famalicão e Belenenses. E em 2000, então, chegou para treinar o Olympique de Marselha, que ainda estava tentando se reerguer depois de ser punido com o rebaixamento por aquela conquista manchada da Ligue 1 em 1993, que a gente já contou, inclusive, com detalhes nesse vídeo que tá aparecendo para vocês aqui, beleza? Apesar do Abelão ter estreado bem no comando do Olympique, com uma vitória aí, inclusive, com Adriano Gabiru titular e metendo gol no Olympique de Marselha, pega essa. Logo ficou claro que o trabalho do Abel estava sendo prejudicado pela instabilidade administrativa que tava rolando no clube, né? Tanto é que logo o então presidente Yves Marchand renunciou ao cargo, dizendo que o clube tava com vários problemas internamente e tal. Ou seja, a situação lá dentro tava um caos, né? Uma bagunça. O Abelão foi pego nesse fogo cruzado e depois de só 16 jogos, ele mesmo acabou pedindo demissão. E os caras que vieram depois dele também ficaram bem pouco tempo. Então, o Marselha realmente tava numa fase muito complicada, trocando de técnico todo momento. Tava um furacão dentro do clube. Aí tu traz a listinha e pergunta: o que o Abel fez de errado? Aparentemente nada. Ele só deu muito azar, né? Ele pegou um clube que tava um caos. Então o azar também é complicado na carreira de um treinador e não tinha muito que ele pudesse ter feito naquele momento. Depois o Abelão volta pro Brasil e quase nunca mais volta pra Europa, né? Tendo ainda uma passagem rápida pelo Lugano da Suíça, que não é aquele Lugano do São Paulo, né? Mas ele foi demitido do Lugano no dia do seu aniversário. Cara, que crueldade, mano. Imagina só, o cara tá lá na sua casa, tomando um bom vinho, comemorando seu aniversário. E mandar de Ben 10 pra rua, no mesmo dia. E aí o Abel acaba entrando naquele ciclo da carreira dele, que a impressão que dá é que ele ia pro Inter, aí era demitido, ia pro Fluminense, aí voltava pro Inter, aí voltava pro Fluminense, aí ia pro Inter, aí ia pro Fluminense. Então, eram os técnicos que são assim também. Você pega, tipo, Guto Ferreira, Lisca, Mancini. Parece que tá todo mundo sempre girando em torno de 3 clubes, tá ligado? Um sai de um, vai pro outro, que tava aqui vai pra esse, que tava nesse vai pra esse, e eles vão sempre na mesma roda, tá ligado? É uma loucura. Num ciclo sem fim que nos guiará. Mas até agora dá a impressão que técnico brasileiro e futebol europeu não combinam, né? Mas até agora. Isso porque nós chegamos talvez no caso de maior sucesso, que foi o do Ricardo Gomes, que conseguiu ser campeão não só por um clube europeu, mas... Eu não faço ideia. Sim, perdão, mas realmente não faço ideia de quem seja. Por 2. O primeiro deles foi o PSG, que o Ricardão conseguiu conduzir aos títulos da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, naquele time que tinha o Raí no elenco, né? Conquistas, inclusive, que foram antes da virada do século, ou seja, muito antes do Qatar, né? Muito antes desse PSG dominante de hoje em dia. Naquela época, ganhar uma Copa da França e uma Copa da Liga com o PSG era coisa grande, tá? Depois o Ricardo Gomes passa um bom período no Brasil e em 2005 volta a desembarcar na França para assumir o Bordeaux. E esse foi um dos trabalhos mais emblemáticos da sua carreira, porque ele chega num Bordeaux que tinha feito uma campanha de Ligue 1 nada empolgante, terminando na 15ª posição. E assim que o Ricardo Gomes chega, então, ele começa a dar a sua cara pro time, né? E a verdade é que na sua primeira temporada, o Bordeaux perdeu apenas 5 vezes e terminou a campanha na vice-liderança, com direito à melhor defesa do campeonato francês.
Já na temporada seguinte, a 2006-2007, eles estavam jogando a Copa da Liga Francesa quando foram avançando, até chegar à grande final e enfrentar o todo poderoso Lyon, que naquela época, vale lembrar, tava no meio daquela jornada do heptacampeonato consecutivo. O O Lyon tinha Juninho Pernambucano e Fred, tá? Mas Verdade, o Bordeaux Fred foi com também. força. Esse pá tinha um Benzema também, se eu não me engano, o Fred jogou, não sei se nesse ano específico, mas o Fred jogou junto com o Benzema na época do Lyon. Máxima e viu seu time abrir o placar já no final do jogo, tendo coragem para segurar a vantagem até o apito final. No que foi então uma vitória do Bordeaux e o terceiro título pro Ricardo Gomes em solo francês. A essas alturas, ele já era muito respeitado por lá, tá? Só que em 2007, mesmo tendo renovado seu contrato com o Bordeaux, ele chamou a atenção de outro clube que joga na Ligue 1. Ele recebeu uma proposta do Mônaco e resolveu aceitar o projeto. Aí o Ricardo chegou numa equipe que tinha caras como o Nenê e o Menez, Caralho, e alguns Nenê, brazucas aleatórios que certamente ainda era você jovem, conhece, né? como o lateral esquerdo Fábio Santos e o Caralho. zagueirão Bolívar. Fábio Santos com cabelo, mano. Realmente faz muito tempo. E aí no comando do Mônaco, o Ricardo Gomes não conseguiu ter o mesmo sucesso, né? Terminando sempre ali no meio da tabela do francesão. Só que o pior é que quando ele tava lá no Principado, nas 2 temporadas que comandou o time, ele viu o Bordeaux primeiro ser vice da Ligue 1 e depois ser campeão, o ex-time dele. Ou seja, veio alguém depois, consolidou o trabalho dele que já tinha sido bem feito e levou aquele time a uma glória inimaginável na época. Então se a gente for puxar a listinha de motivos, parece que, e eu sempre falo parece porque as coisas são mais complexas do que dar um motivo específico só, mas que foi uma decisão errada do Ricardo Gomes, que se tivesse se mantido no Bordeaux, talvez teria conseguido ali consolidar ainda mais o seu trabalho, de repente ser campeão francês com o Bordeaux. Claramente aquele elenco tinha cancha pra isso, né? E era um local onde ele tava conseguindo já a identificação pelo título que ele tinha conquistado. Então sair de lá talvez não tenha sido a melhor das ideias, né? Fica muito no campo do e se, porque realmente, pô, podia mudar tudo, tá ligado? Mas faz sentido, talvez seja o principal motivo que dê pra apontar nesse caso. Ele acabou então encerrando a sua passagem pelo Mônaco sem nenhum título e depois nunca mais treinou na Europa. Mas assim, a passagem do Ricardo Gomes pelo futebol francês é bastante boa. Ele chegou a ser um técnico consolidado, digamos assim, no mercado francês e depois chegou também até a ser dirigente do Bordeaux por um tempinho. E quem também jogou e atuou como dirigente no futebol francês foi o Leonardo, que antes mesmo de ser diretor esportivo do PSG, onde chegou até a tretar com o Thiago Silva, ele também chegou a ter uns trampos de técnico na Itália. Em 2009, eu não sabia que ele tinha sido técnico. Eu já tinha. Eu conhecia muito pouco sobre, mas sabia sobre o fato dele estar lá na parte da diretoria do PSG e tal. Não fazia ideia de que ele tinha sido técnico, mano. Na verdade, eu conheço muito pouco sobre o Leonardo. A saída do Carlo Ancelotti do Milan, o Leonardo foi anunciado como novo comandante do time. Mas o curioso é que ele não era treinador, né? O Leonardo naquela época era diretor técnico do Milan, mas abriu espaço e de repente ele se viu naquele cargo. O Leonardo vivia ali uma época de transição no Milan, né? Em que alguns dos nomes mais marcantes dessa época vitoriosa do Ancelotti já não estavam mais, outros estavam bem veteranos e ele estava com uma missão muito complicada, porque a Inter de Milão tinha sido campeã italiana 4 vezes em sequência. E a missão do Leonardo era simplesmente acabar com essa festa, né? Impedir o pentacampeonato. Aí ele tinha lá alguns caras experientes, né? Como o Seedorf, o Beckham, o próprio Ronaldinho. E também uma mescla com alguns mais jovens, como Alexandre Pato e até, acredite se quiser, o Thiago Silva. Só que o Milan não começou nada bem o campeonato italiano sob o comando do Leonardo. Foram 4 vitórias nas primeiras 10 rodadas só, incluindo uma acachapante e dolorida destruição de 4-0 para Inter de Milão do José Mourinho, que disparou na liderança. O time do Leonardo, bem verdade que até a reta final conseguiu se manter perto da liderança aí, mas viu a Inter ser a favorita, né, na pole position para ganhar um Scudetto, e além disso na Champions deu ruim, porque o Milan tomou uma traulitada nas oitavas. 7-2 no final das contas, o resultado da temporada a gente sabe muito bem. 2010 foi o ano mágico da Inter de José Mourinho, que levou para casa a tríplice coroa, deixando o Milan sem nenhum troféu na temporada. Agora, uma coisa que a gente não falou aqui
aqui foi que o Leonardo tava criando algumas rusgas ali dentro do clube, principalmente com o presidente naquela época, o Silvio Berlusconi, dando declarações na imprensa ali mesmo, que obviamente não pegaram bem. O Leonardo acabou saindo do comando técnico do Milan ao final da temporada e ele coringou, meteu aquela do se tu não pode contra eles, junte-se a eles. E quando o Mourinho sai da Inter de Milão, é justamente o Leonardo que é anunciado como novo técnico dos caras. Caralho, então ele virou foi do Milan casaca demais. direto pra Inter na temporada seguinte. Ele assumiu no meio da temporada, né, com o bonde andando ali já depois de um péssimo trabalho do Rafa Benítez. E por mais que tenha começado com bons resultados, dessa vez de novo ele escolheu o lado errado. Porque agora que o Leonardo tava na Inter, a sorte tava com o Milan. Os rossoneri venceram os 2 confrontos diretos, Caralho, que vale dizer, contaram com provocações quentes aí contra o Leonardo por parte da torcida do Milan. E aí o próprio Milan então impediu o hexacampeonato consecutivo da Inter. Caralho, né? Mas meu nem irmão. tudo foi um Que desastre azar pro da Leonardo, porra. porque ele chegou com a Inter até a final da Copa da Itália e viu ali os seus comandados meterem 3-1 pra cima do Palermo, então ele se sagrou sim campeão por lá. Porém, no final da temporada aceitou um convite para ser dirigente do PSG e desde então ele trabalhou na Europa em diversos clubes nessa parte mais diretiva, só sendo técnico mais uma vez quando meteu um rolê aleatório e ficou 10 jogos no comando do Antalyaspor da Turquia. Então a gente puxa a listinha novamente aqui e com todo respeito ao Léo, aparentemente ele não era o cara mais gabaritado para ser técnico de futebol. De todos os que passaram na lista do vídeo, aparentemente realmente ele foi só o pior mesmo, tá ligado? Talvez seja um bom dirigente, sei lá, mas a técnico realmente não parece ter sido ideal. Embora ainda tenha sido campeão da Copa da Itália. É que ele escolheu outra carreira, né? Foi ter outros cargos diretivos aí e tal. Ele não seguiu como treinador. Então talvez pro Leonardo a explicação é de que ele simplesmente não era bom técnico o suficiente. E até aqui a gente falou de meros mortais, né? Treinadores normais, bons, mas não tem como não falar do gênio da área técnica. É verdade, o Silvinho. né, Mas mano? calma que a gente tá focando em clube e não em seleção. É, então, isso que eu ia falar. Eu não sabia se ele tinha treinado algum clube. Eu sei que ele treinou a seleção da Albânia. Que acho que até, não sei se classificou pra Copa, mas tava lá disputando então. Acho que chegou a ganhar as partidas na Nations. Não lembro ao certo, mas eu lembro que ele tava fazendo um trabalho maneiro na Albânia. Não sei se ele ainda tá lá, inclusive. Então a gente não tá falando da boa passagem dele pela Albânia e nem pelo período que ele comandou o Coringão, tranquilo? A gente tá falando de 2019, quando o Little Silvio não tinha tido nenhuma experiência como treinador principal de nenhuma equipe. Ele tinha passado cerca de 2 temporadas como auxiliar do Roberto Mancini na Inter, além de um período como auxiliar da seleção com o Tite, mas até então não tinha um projeto pra chamar de seu, né? Até que o Lyon bateu a sua porta. E aí ele assumiu... então isso explica a foto do Juninho no início do vídeo. Eu sabia que o Juninho já tinha passado pela dirigência do Lyon, mas eu não sabia. Eu tava achando que ele tinha sido técnico, mas não, foi o Silvinho. Faz sentido. Uma equipe que tinha caras ali como Memphis Depay, o Aouar e o craque Denayer, saudades, no que acabou sendo uma passagem relâmpago, porque não demorou nadinha de nada para as ideias do Silvinho não só não emplacarem, como o ambiente ali virar uma panela de pressão. Isso porque o Lyon teve o seu pior início de campeonato francês em 24 anos. O Petit Silvio só conseguiu fazer com que os caras ganhassem 2 das primeiras 9 partidas na Ligue 1. E lembrando, né, com todo respeito ao campeonato francês, é o campeonato francês. Então, mesmo antes de chegar no final de outubro daquela temporada, ele já tinha sido mandado embora. Então a gente olha e fala, pô, que passagem tenebrosa dele no Lyon, né? Só que o mais curioso é que depois alguns jogadores meio que defenderam o Silvinho na real. O Memphis Depay, por exemplo, naquela época, que era um dos artilheiros da equipe, líder ali, né? Tirando o do Silvio da reta, tá? E dizendo que a culpa dessa fase era principalmente dos jogadores. Enquanto o Rafael, lateral direito, disse que o fato do Silvinho não saber se comunicar muito bem em francês foi um dos fatores determinantes para essa decepção, e não questões táticas ou coisa assim. E aí depois da França, o Silvinho teve aquela passagem conturbada pelo Corinthians, e aí quem ficou feliz com tudo isso? A seleção da Albânia, que fisgou o camarada a ponto dele ser uma das sensações da última Eurocopa e tá buscando aí classificação pra Copa do Mundo, quem sabe. Então, se a gente for buscar aqui no vídeo, eu acho que tiveram alguns motivos diferentes pelos brasileiros não terem dado certo no mais alto nível europeu. O Lucha tentou tirar a
bebida dos caras, eles ficaram indignados, né? Depois bateu de frente com o Florentino. O Felipão não quis aliviar pro Drogba e teve problemas de comunicação. O Abelão, coitado, caiu lá num clima caótico dentro do clube, teve azar. O Ricardo Gomes largou um projeto onde era respeitado pra tentar outro e não rolou, né? Vendo o ex-time ganhar títulos, enquanto o Leonardo possivelmente só não era o melhor cara pra ser técnico, né? Agora, se vocês tiverem interesse, de repente a gente pode fazer um vídeo investigativo tentando ir mais a fundo, assim, de por que brasileiros em específico hoje em dia não tem tantas oportunidades no futebol europeu, principalmente nas principais ligas, enquanto a gente vê aí chilenos, argentinos, toda hora aceitando trabalhos aí em La Liga e outros campeonatos. E é importante falar que a gente focou em passagens nesse século e nas top 5 ligas europeias. Então vai ter outros casos que a gente nem mencionou, né? Por exemplo, o Zico, ele treinou lá na Turquia, em outros países. O Parreira, na década de 90, chegou a estar no Valência. O próprio Cris, zagueiro, lembra dele, do Lyon? Tá fazendo carreira de técnico nas divisões inferiores da França. Ou o próprio Belletti, tá nas categorias de base do Barcelona. Isso Tá eu tô muito ligado. bem, inclusive. Enquanto o Roberto Carlos também chegou a Roberto brevemente Carlos foi treinar alguns treinador? clubes turcos. Mas isso porque o final de carreira dele foi, assim, Caralho, não extremamente fazia a maluco, menor tá? ideia. Inclusive com ele chegando a ser treinador e jogador ao mesmo tempo. Um caso bem curioso que a gente Caralho, contou nesse vídeo, tá cara. aparecendo na tela, que vale a pena você clicar pra assistir e entender o que aconteceu. Mas sabe o que é triste, cara? Eu vou decepcionar o Abelão, porque isso aqui não é vinho não, é suco de amora, beleza? Nice. Pô, que vídeo bom. Eita, pô. Pô, que vídeo bom, cara. Que vídeo bom. Mano, eu não fazia ideia de muita coisa aqui. Que nem eu falei no começo, eu só sabia do Felipão e do Lucho. Não fazia ideia de mais ninguém. É... E eu acho que, tipo assim, se futuramente o Pedro lançar outro vídeo falando sobre o assunto do porquê técnicos brasileiros em geral não dão certo, não sei historicamente. Talvez a língua talvez seja um dos maiores problemas, porque foi algo que a gente viu em praticamente todos os técnicos aqui. No caso do próprio Lucha, no documentário lá do vídeo que a gente viu do Porão de Andrei, ele misturando português com espanhol, tá ligado? Sendo que, por exemplo, o Beckham é inglês. Talvez ele não entendesse o espanhol direito. Imagina um portunhol improvisado, tá ligado? Então, historicamente, eu acho que talvez a língua seja um dos principais fatores. Mas hoje em dia, talvez seja realmente a qualidade, mano. Assim, tem muita questão da língua também ainda, eu acho. Técnicos mais novos provavelmente já sabem ou vão se esforçar para aprender, porque sabem que isso aumenta muito o raio de alcance para serem chamados para outros times. Tipo, sei lá, o Carpini, por mais que não tenha dado muito certo no São Paulo, em times menores ele tem conseguido ser um pouco mais seguro. Talvez ele seja um bom técnico no futuro, quem sabe. Ele, por exemplo, eu acho que vai estudar um inglês e outras línguas para dirigir times de fora caso surja a chance. Mas, por exemplo, tipo um Tite. O Tite, se eu não me engano, eu acho que ele não fala inglês. Eu lembro de ter visto alguma coisa a respeito. Ou ele fala meio improvisado assim, ou ele não fala. O Tite hoje, gostando ou não, ele foi o melhor técnico brasileiro dos últimos anos. Pelo menos da última década. Tanto que na seleção, depois que ele saiu, foi só ladeira abaixo também. Mas. Então, por exemplo, talvez especificamente no caso do Tite, seja só a língua que impeça. Tanto que mesmo depois dele ter feito um puta trabalho com a seleção, até foi ventilado que ele estava esperando oportunidades da Europa e não chegaram. E aí agora, depois que ele saiu do Flamengo também, ele estava esperando oportunidades da Europa e não chegaram de novo. Talvez ele vá para a Arábia, se for. A gente não sabe se ele vai voltar a comandar depois que deu aquele rolo todo pra ele, que ele acabou desistindo do Corinthians. Mas talvez no caso do Tite específico seja a língua. Ele talvez tenha a qualidade para comandar times. Não vou dizer os times principais da Europa, não, mas talvez ali uns times menores de primeira prateleira, tipo, sei lá, um Betis da vida, por exemplo. Um. Porra. Um Crystal Palace, tá ligado? Esse tipo de situação, tá ligado? Talvez se ele soubesse inglês, eu acho que ele conseguiria lidar com esses tipos. Mas a gente não tem hoje no Brasil e no mundo não tem nenhum técnico brasileiro de primeira prateleira, tá ligado? Por isso que outros países da América Latina têm tantos técnicos assim de destaque, mas a gente não tem nenhum. A gente, pelo menos pelo que eu vejo da galera entendida de futebol, quando fala principalmente dos cursos da CBF, simplesmente eles são muito atrasados, são muito limitados na questão de conhecimento que passam e ensinam para os técnicos.
E aí, consequentemente, pô, a galera não vai aprender tanto quanto os da Federação Argentina, de outros lugares da América e de outros lugares da Europa que tem uma qualidade maior e um repertório maior pra você aprender pra conseguir executar quando for técnico. Mas enfim, é isso, rapaziada. Tamo junto, eu vou sair porque minha garganta já tá seca, eu já não tô quase conseguindo falar. Valeu.